Paz do Senhor, queridos irmãos. Queridos, o assunto é sobre interpretação de texto bíblico. Quero falar sobre Atos, capítulo de número 20, versículo de número 5. Fica aí, para que você possa entender. Serei rápido, serei sucinto. Amados, no texto está revelado que Paulo está em Troade. Ele está ali com a comitiva, se reúne com os irmãos daquela região. Esses irmãos, pelo que parece, eles se reúnem em um salão. É costume desses irmãos se reunirem nesse salão no terceiro andar. Paulo se reúne ali então com aqueles irmãos. Aqueles irmãos estão felizes, né, por estar revendo Paulo e os outros irmãos que estavam com ele. Então ali eles passam a ter uma comunhão. Eles se reúnem para o partir do pão, diz o texto, e Paulo começa uma mensagem. Ele está pregando a palavra, Paulo está testemunhando, Paulo está renovando a fé dos irmãos através da mensagem do Evangelho. E naquele salão ali havia algumas janelas, e um jovem chamado Eutico se senta em uma das janelas. Infelizmente acontece um acidente. A mensagem se estende, Paulo vai ministrando a palavra até próximo da meia-noite. A mensagem se estende e as pessoas estão ali, né, assistindo, ouvindo, matando a saudade de Paulo, da mensagem, né, do testemunho do Evangelho. O espiritual aí é essa comunhão, é esse amor, é esse desejo dos irmãos estarem ali ouvindo a palavra, se renovando pela palavra de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a forçação de barra, quando algumas pessoas querem interpretar o texto fora do seu contexto. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque a gente vai ouvir, eu já ouvi diversas pessoas tentando forçar o texto. Então, o texto diz o seguinte, que Eutico, por causa do sono, cai da janela do terceiro andar, e o texto diz que ele morreu. E Paulo, descendo juntamente com os irmãos, pede para que os irmãos tenham calma. Paulo toma o menino pelas mãos, abraça ele e ele volta à vida. Paulo diz, não se preocupa, a vida dele ainda está aqui, ele ainda está vivo, ele está vivo, não se preocupe que ele está vivo. E acontece um milagre. O texto diz isso. Algumas pessoas, por falta de maturidade, conhecer o texto, por querer fazer com que o público se emocione, trazendo ensinamentos fora do contexto, talvez tente forçar o texto. Esses dias eu ouvi um rapaz pregando a palavra e dizendo o seguinte, eu já tinha visto alguns outros também tentando forçar o texto, tentando trazer interpretações desse texto que não estão lá. Eu vi o rapaz dizer o seguinte, que enquanto Paulo pregava, enquanto ele só falava, não acontecia milagre, não aconteceu nada. Só aconteceu milagre depois que Paulo parou de falar e foi abraçar. Olha a interpretação do texto, queridos. Paulo foi abraçar Eutico, por isso que aconteceu o milagre. Não adianta estar falando, se você não quer abraçar. Queridos, essa não é a interpretação do texto. A espiritualidade, o espiritual está na comunhão dos irmãos ali, em pregar a palavra, no milagre que aconteceu. Eutico descuidou, foi descuidado, ficar ali na janela por horas, sentado, foi um descuido. Mas pela misericórdia de Deus ele voltou à vida. Aí está o milagre, aí está o espiritual. Nós não precisamos forçar os textos. Ali não tem uma figura alegórica. Ali o texto não está falando de uma figura simbólica. Não há necessidade de procurar outras interpretações se o texto já está sendo claro. O texto já está bem claro. Entendeu? Deus possa te abençoar, Deus possa te fortalecer em nome do Senhor Jesus.